A paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o apóstolo Hugo, Ministério União da Igreja Peniel. O Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 14, diz: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os homicidas, os que os prostituem, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, precisamos cada vez mais temermos a Deus. Se já tememos, precisamos nos fortalecer no Senhor e temermos mais ainda. Aleluia ao Senhor. Temor não é ter medo, é respeito. Aleluia. E tremor, né? Saber que Deus, Ele é um Deus, além de ser um Deus santo, e um Deus sério e que se importa com o estado do homem. A prova disso é que Ele veio, se materializou na pessoa bendita de Jesus e morreu na cruz para salvar, resgatar o homem. Mas isso não dá o direito do homem brincar, zombar com a sua palavra, com a sua verdade, com a sua divindade. O versículo 14 diz assim, Bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, né? Então, bem-aventurado e feliz. Ele fez o que tinha que ser feito, que ninguém jamais faria ou tentou fazer, que é resgatar sua criatura que pecou, que caiu em Adão. Porque o homem ele pecou e ficou destituído da glória de Deus. Aleluia. E o Senhor veio resgatar. O Senhor veio se sacrificar, como o cordeiro se entregou, entendeu? Ao sacrifício na cruz, se fez maldito e ainda tem gente que acha pouco. Aleluia. Porque zombam, brincam com Deus e querem que Deus aceite a vida de pecado de cada um. Eu estou aqui sobre um caso recentemente que eu estou acompanhando, que aconteceu em um determinado ministério ou uma igreja, em que uma pessoa convida, uma pessoa que não está na condição espiritual boa, porque o que eu entendo, o que eu aprendo é que pessoa nenhuma que tiver com a comunhão quebrada com Deus, independente de qualquer que seja o pecado, ele tem condição de estar dirigindo a obra do Senhor e ainda subir no altar e ainda convidar quem tem que pregar. Então eu não gosto de estar citando detalhes aqui, mas eu quero falar dentro da palavra algo. Aqui, Aqui no versículo 15 diz assim: Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama mentira. Então muitas vezes a pessoa está enquadrada nessa passagem, né? Desviado, porque a pessoa é desviada, irmão, é a partir do momento que ele não cumpre mais aquilo que o Senhor tem ensinado na sua palavra e começa a fazer o inverso, ainda quer que Deus aceite ele em cima do altar, ou ela, o que quer que seja. Irmão, se você quebrou sua comunhão, se humilhe diante do Senhor, coloque o seu rosto no chão e peça perdão, porque vocês sabem os feitos de Deus, não é porque nós estamos na graça, não pense que Deus é um Deus, aleluia, parcial, porque ele não é. Deus não é um Deus parcial, Deus não é a favor das trevas de jeito nenhum. O próprio Lúcifer, quando se rebelou no céu, foi excluído de lá pelo fato de pensar em ser semelhante a Deus, ou seja, tentou levar pecado ao céu com a atitude de rebelião dele. E aqui as pessoas se desviam, quer ficar igual ao mundo, entendeu? Se juntando com pessoas que praticam obras contrárias, que adoram ídolos, que se prostituem, que adoram
presta culto aos demônios, e aí quer que a pessoa se una. Eu já vi pastores, pessoa que se diz pastor, né? Porque a atitude dele não é pastor, ele está muito equivocado. Ele, através do socialismo, ele pega uma Bíblia e diz assim: nós temos que nos unir com todas as religiões. Irmão, entenda que religião não tem nada a ver com santificação e salvação. A pessoa pode ter uma religião, como muitos que eu vejo aí, ele tem uma religião, mas continua na prostituição, continua vivendo as trevas, a religião desse é vã. Então, religião, quem tem uma religião, ele se separa. Ele não pode andar nas práticas da idolatria, da feitiçaria e dizer que é religião. Vá lá para o livro de Tiago, que é religião. Tiago capítulo 5, vai ler. Religião é apartar-se da corrupção. Então, onde tem feitiçaria, onde tem práticas sodomitas, práticas de treva, não cabe o Senhor é um Deus santo. A não ser que vocês dizem que sejam crente nas trevas, crente na pessoa do diabo. Porque o diabo, ele pode tudo, porque depois ele vai querer levar para o inferno junto com ele onde ele está. E depois cai todo mundo no lago de fogo, está na Bíblia. Não é eu que estou julgando, é a palavra de Deus. Então eu tenho que viver novidade de vida. Se eu quero chamar a atenção de Deus, quem criou os céus e a terra. Aleluia. Veja o que aconteceu agora no Havaí. É triste o fato. Uma calamidade, gente. Uma calamidade que destrói tanta gente. Segundo a reportagem, 80% da economia ali, tudo ali foi destruído. Pensa que situação, um fogo vem e nada o consegue deter. E ele sai acabando com tudo. Com os sonhos, com as famílias, com os patrimônios. Irmãos, são sinais fortes de que o Senhor Jesus está se aproximando do mundo para o salvar. Ou seja, buscar a igreja. Porque salvar ele já fez a parte na cruz. Cabe a cada um se convencer disso. Entendeu? Agora o que é que acontece? Querem viver uma vida de sodomismo, uma vida de pecado. E quer que a gente concilie, quer que a gente aceite em cima do altar. A gente já é permissível demais, a igreja. Não tem ninguém como a igreja para cuidar de pessoas. Muitas pessoas no socialismo ficam mentindo, dizendo que a gente é homofóbico, dizendo que a gente não gosta das pessoas, faz separação, mas quem faz são eles, inventando cota para racial, porque aqui nós somos uma mistura de raça, não existe isso, não deveria existir, isso é a prova de que eles fazem separação, você está entendendo? Vá procurar esses órgãos que diz que protege os homossexuais, que na verdade eles não protegem quando você for a favor da ideologia deles. Mas no dia que você disser, eu temo a Deus, eu estou buscando para Deus me libertar de alguma coisa que eu esteja praticando errado. Aí eles começam a ficar com raiva. Isso é todo partidarismo. Tudo isso é completamente fora do Evangelho. O Evangelho, ele transforma as pessoas. Quem era ladrão deixa de ser. Quem era prostituto deixa de ser. Quem era corrupto deixa de ser. Quem era mentiroso deixa de ser mentiroso. Entendeu? O Evangelho ele transforma. O Evangelho ele não sai por aí como muitos ficam nessa narrativa mentirosa aí do diabo, dizendo que a gente faz separação porque tem que proibir. Proíba você de pecar. Se proíba você, porque você não se esforça, não faz ali para você parar de pecar, para vocês pararem de roubar, de aumentar o próprio salário de vocês. Entendeu? Aí fica querendo se levantar contra o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, ninguém frustra o Evangelho. Ele vai bater nas trevas, bater, e vai chegar o momento que o Senhor Jesus vai tirar o povo dele da terra, e todos serão lançados no lago de fogo, e a terra será queimada. Porque ninguém pode ir com Deus, está na Bíblia. Isso tudo no final está na Bíblia. Entendeu? É a palavra de Deus, ninguém inventou isso, é o Senhor, é a natureza divina dele, perfeita, e ele é um justo juiz. Como é que se afasta o pecado do homem, se não for de duas formas, irmãos? Ou salvando ou matando.
Porque se o pecado está na carne do homem, quando ele resolve crucificar sua carne, como os apóstolos fizeram, os discípulos e todos os servos de Deus, negando suas atitudes de prostituição, suas obras más de prostituição, e se rende a Jesus, se pede perdão e não faz mais, e vive uma novidade de vida, então ele passa a viver, e aí ele pode ser salvo. Mas quando ele começa a pecar, e ali pecando o tempo todo, ainda quer levar isso para o altar, ainda mudar a Bíblia, chega o cúmulo da soberba, e aí pode provocar a ira de um Deus santo, e ele zangado, ninguém detém ele não. O que tem impedido o Senhor trazer juízo sobre essa terra é o sangue de Jesus, que não está intercedendo ainda pelo povo dele. Não aconteceu coisas piores ainda no mundo, porque a igreja de Cristo ainda está na terra. Quando eu falo igreja, eu não estou falando uma placa denominacional, eu estou falando pessoas que temem a Deus, que oram ao Senhor de dia e de noite, que jejuam, que pagam preço em santidade, em renúncia, para evangelizar pessoas e ir para o céu. Amém? Que nós viemos tomar juízo, irmãos, e parar de culpar pastores e apóstolos porque rejeitam o pecado, entendeu? Já teve casos aí de irmãos ficarem aborrecidos. Aí eu estou zangado porque Bruna Carla não quis cantar em tal evento. E agora eu estou chateado porque a pastora, aleluia, não quis aceitar ficar no mesmo altar que uma pessoa que está contratando pessoas para pregar na igreja na condição de pecado, de viver nas trevas, quer dizer, não se arrepende, entendeu? Dá lugar ao pensamento do diabo, assume o pensamento do diabo e ainda quer colocar ordem e se sentir injustiçado, que na verdade ele que está transgredindo e levando escândalo ao reino de Deus. Que Deus tenha misericórdia, que as pessoas se arrependam dos seus pecados e deixem de taxar o que é certo como errado, e o que é errado deixe de taxar como bom, porque são ideologia das trevas, inversão de valores. Que o Senhor guarde a sua igreja, o seu povo, debaixo do sangue de Jesus, e nos leve daqui, para que o mundo veja que teve a oportunidade, como está tendo, de se salvar e rejeitou. Que Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.